Salve, salve, galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná para o 9º ano do ensino fundamental. Tradicionalmente, antes do tema e objetivo das nossas aulas, vamos aos recados importantes aí para vocês. O primeiro é assista às aulas Paraná. Segundo, acesse o Google Classroom, realize as atividades, teste seus conhecimentos e marque a sua presença. Terceiro e não menos importante, comunique-se com seus professores nas salas virtuais, tire suas dúvidas. E se você ainda não tem acesso às salas virtuais, continue retirando o material impresso na sua escola e desenvolvendo os seus estudos. O nosso tema hoje é uma retomada, né? Vamos fazer uma retomada sobre a economia do continente asiático. É bom a gente fazer essa retomada porque sabemos que é o maior continente do planeta, né? É formado por uma infinidade de países com diferenças econômicas e culturais muito significantes. O objetivo é analisar a importância dos setores econômicos para o desenvolvimento do continente asiático e, claro, as suas relações, né, com o nosso mundo globalizado. Na aula anterior, falamos sobre as questões socioambientais no continente asiático e ficamos atentos aí para o detalhe que o aumento do consumo desses bens eletroeletrônicos, o aumento desse consumo, ele tem reflexo na indústria e a indústria acaba causando aí vários problemas ambientais em todas as regiões do continente. Nós vimos um problema ambiental aí de cada uma delas. Vamos lá para a nossa primeira atividade, um exercício. Que setor da economia é o mais desenvolvido do continente asiático? Justifique a sua resposta. Vai lá, manda ver, Nono.
E aí, pessoal do nono ano, se ligaram aqui que tem uma pegadinha aqui, né? O professor está induzindo vocês a uma resposta, será? Que setor da economia é o mais desenvolvido do continente asiático? Você tem que justificar. Por quê? Na verdade, o continente asiático possui uma grande diversidade produtiva, atuando nos 3 ou nos 4 setores da economia com grande expressividade. E também alguns países são grandes desenvolvedores de tecnologia de ponta, assim como o Japão. Então não tem um setor realmente de destaque. Eles têm uma diversidade produtiva tão importante, tão eficaz, tão desenvolvida, tão grande, né, que os 4 setores da economia são bem desenvolvidos. Então vamos em frente aí. De novo vamos fazer um fatiamento aí do nosso continente asiático, né? Não vou mais falar sobre as regiões, vocês já estão, né, já conhecem bem a divisão regional da Ásia, então vamos direto a essa retomada. Como funciona a economia lá no Sudeste Asiático? A gente já sabe que a economia tem como base as atividades primárias, extrativismo, pecuária e agricultura, né? Uma grande porcentagem, quase 70% da população está em áreas rurais, mas a partir da década de 80, com o surgimento aí dos novos tigres asiáticos, né, passa a ter um desenvolvimento dos outros setores, da indústria, do comércio e alguns até do quaternário e da indústria tecnológica. Aí eu trouxe a foto aí na última aula agora também do Camboja, né, a situação aí do extrativismo da pesca, né, que é também uma atividade bem desenvolvida na região. Destaque também para a risicultura, nós temos aí a risicultura moderna e a tradicional. Alguns países como a China ou a Índia já usam o maquinário, né? É uma risicultura moderna, mas muitos países do Sudeste Asiático continuam desenvolvendo a risicultura de forma tradicional, com a utilização de mão de obra humana, né? Lembrando que o arroz é a base alimentar da maioria da população do continente. Vamos para um quiz aí, nossa segunda atividade. A Ásia Central passou a investir em parceria com a União Europeia e a China em que setor da economia? Isso a gente viu lá na aula da economia do continente asiático. Vamos ver se vocês lembram aí que setor está recebendo investimentos lá na Ásia Central. Agricultura, indústria, pecuária ou comércio? Vai lá, tempo na tela para vocês. E aí, nono ano, lembraram, né, quais são as parcerias aí entre a União Europeia e a China? A gente sabe que é a letra B, o investimento na indústria. O Cazaquistão, né, um país ali da Ásia Central,
Ele até solicitou a cooperação dos outros países ali e vai oferecer, né, orientação sobre extração de petróleo e a industrialização dos produtos derivados do petróleo. Então, a União Europeia de início chegou para fazer esses investimentos, mas agora a China também se aproxima da Ásia Central, o que tem causado uma preocupação aí também da União Europeia em perder espaço, né, perder influência econômica nessa região. Daí, a Ásia Central, a gente viu que os países, Uzbequistão e o Cazaquistão, e todos que ali estão, né, confirmando aí o nosso quiz, num mundo cada vez mais sedento de energia, os recursos da Ásia Central atraem um interesse crescente. Temos aí tanques em refinaria de petróleo na região de Kizilorda, no Cazaquistão, né, que é esse país que a gente acabei de dizer para vocês aí que está investindo agora, saindo das atividades primárias, né, de agricultura, extrativismo e a pecuária e investindo também na área industrial, nos produtos derivados do petróleo e na extração petrolífera. O Oriente Médio também uma região do continente asiático com muito destaque mundial, né, não só pelos conflitos, mas pela economia baseada na extração de petróleo. Temos aí o ouro negro, né, a maior concentração de reservas petrolíferas estão nessa região, maiores concentrações do mundo, com destaque aí para a Arábia Saudita, né, com produção aí de milhões de barris, 8,5 milhões de barris por dia, os Emirados Árabes e o Irã. Das 5 maiores nações extratoras de petróleo, né, das 10 maiores, 5 estão aqui no Oriente Médio. É a base da economia da maioria desses países. Vamos lá, o terceiro quiz aqui, terceira atividade. País do Oriente Médio que apresenta relativa industrialização e não depende exclusivamente da extração do petróleo. Que país seria esse? Letra A, Arábia Saudita? Letra B, o Iraque? Letra C, Israel? Ou letra D, o Irã? Vai lá, pessoal, fogo aberto aí, manda ver. E aí, galera, lembraram? Os países do Oriente Médio têm essa característica, né? A maioria deles sobrevive da extração de petróleo, mesmo com a população vivendo em níveis de pobreza lá até alarmantes, né? Quais os motivos dessa dependência exclusiva do petróleo? Às vezes o tamanho do território, né? Territórios reduzidos, dependem exclusivamente da extração do petróleo, não tem outra atividade econômica. O único país que se destaca aí, né, que apresenta uma relativa industrialização e não depende exclusivamente do petróleo, é
Israel. Israel tem uma indústria que até tem uma participação até significativa no PIB, mais de 20% da participação do PIB de Israel vem da indústria, não depende exclusivamente do petróleo. Aqui confirmando, o país possui um relativo desenvolvimento, aí errei por pouco, são 30% do PIB, do Produto Interno Bruto, é advindo da indústria, trabalha com a produção tradicional, alimentícia e têxtil, lapidação de diamantes, né, que é também uma atividade muito rentável, e Israel investe pesado, né, como vários países desenvolvidos do mundo, em tecnologia, equipamento bélico e eletroeletrônicos. Aqui é a capital Tel Aviv, né? Uma cidade moderna, uma infinidade de prédios, uma malha viária toda bem organizada. Aí no Extremo Oriente, né, país de destaque lá, a China, o Japão e as duas Coreias que nós temos, né, que são países que se destacam economicamente. A China, como o maior destaque, né, a China é a maior produtora de diversos setores da economia, né, a produção é muito significativa para o mundo. A indústria e a construção representam 49% do PIB chinês, tem ideia do que é isso? Quase a metade do PIB é na indústria e construção. Tem até a imagem aqui da construção do cubo d'água nas Olimpíadas na China. Já havia dito isso para vocês, 8% de todos os produtos industrializados do mundo são fabricados na China. A China é um dos países com maior destaque na indústria, mas infelizmente vimos na aula passada, né, que isso tem um preço alto a se pagar. A população e as áreas naturais são muito atingidas por esse desenvolvimento acelerado. Vamos para mais um quiz aqui, nossa quarta atividade é um questionário. O Extremo Oriente tem 2 países de destaque mundial. São eles Japão e Tailândia, a China e o Japão, China e Taiwan ou Japão e a Mongólia? Vai lá, tempo na tela para vocês. E aí, nono ano, essa está tranquila, né? O Extremo Oriente tem 2 países de destaque mundial. São eles, letra A, o Japão e a Tailândia? Acho que não. Letra C, China e Taiwan? Também não vou ficar com essa resposta. Letra D, Japão e Mongólia? Não, vamos eliminar essas 3, vamos ficar com a letra B. A China e o Japão são os países de maior destaque mundial. Lógico, temos a Coreia do Sul, mas a China e o Japão, né, figuram aí como países de destaque na economia mundial, no desenvolvimento tecnológico. Nós vimos nas aulas anteriores os produtos made in China, né? Pensa nisso, 8% dos produtos industrializados do mundo são fabricados na China.
né? Repito, vai lá nos seus equipamentos eletroeletrônicos, verifique o seu vestuário, as etiquetas, você vai encontrar uma etiqueta escrito Made in China. Os produtos japoneses a gente já não tem muito acesso, né, aos bens de consumo japoneses. Nós vimos nas aulas anteriores que essa tecnologia demora a chegar aqui até o nosso país, né? Mas se tivéssemos acesso, são produtos até de maior qualidade tecnológica, são mais duráveis, né? São produtos mais confiáveis. A Ásia Meridional, temos o destaque, é a Índia, né, na produção indiana, e a Índia, a característica da produção da Índia é a utilização de fontes de energia limpas, né? Um país que optou, é difícil até a gente enxergar a Índia dessa forma, mas vamos fazer o seguinte, vamos pensar na África e na Índia, para a gente fazer uma analogia aí, do seguinte, a África nós temos um povo africano, uma economia já estereotipada, a gente tem uma visão da África que é errônea, que é daquela sociedade tribal, daquelas paisagens só com os leões, as zebras, as girafas, as savanas, né, os parques nacionais. Muitos ainda acreditam que o continente africano não tem nenhuma atividade industrial, não tem urbanização, não tem nada disso. E é uma inverdade, né? Os povos africanos vêm se desenvolvendo, lógico, tardiamente, a partir do século XX e XXI, né? E a Índia também, a comparação é muito semelhante. A gente tem a visão da Índia do quê? Daquele povo primitivo, que polui o rio Ganges, que é o rio mais poluído do mundo, que eles não têm industrialização, só pensam lá na filosofia e tudo mais, nas religiões, né? O que também não é uma verdade absoluta. A Índia, para vocês terem uma ideia, é a segunda maior produtora hoje de software, de equipamentos eletrônicos, equipamento para informática. Não o hardware, mas os softwares, né? Os sistemas operacionais são fabricados lá na Índia. A Índia tem uma agricultura muito forte, já usa maquinário, já tem cidades super populosas, a gente viu Nova Delhi, urbanização muito acelerada, né? A quantidade de pessoas também, junto com a China, são as maiores populações do planeta. E em contraponto aí, esse paradoxo do rio Ganges, que é o mais poluído no mundo, e hoje a China, ao lado do Chile, figura como os países que mais buscam a utilização de energias limpas, né? Tá aqui, ó. A Índia ocupa o segundo lugar depois do Chile no relatório do ClimateScope de 2018, o investimento em fontes não poluentes. Aqui um destaque para a agricultura da Ásia, que também é uma atividade que tem um desenvolvimento muito significativo para a região, né? Ela possui desde métodos extensivos até métodos intensivos de produção agrícola e pecuária. O que significa isso? Agropecuária intensiva. Os animais vão ficar presos lá na pecuária, perdão. Pecuária intensiva, os animais são criados confinados, é criado um microclima, um microambiente para esses animais, que têm alimentação balanceada, é uma alimentação industrializada, têm acesso à água ali e ficam confinados. Esse sistema de pecuária, ele acaba aliviando, né, mitigando aí os problemas da pecuária extensiva, onde os animais são criados soltos, é necessário fazer um desmatamento para criar as pastagens. E outra questão que afeta o ambiente é o pisoteio do gado no solo, ele compacta o solo, que por vezes fica incapaz de absorver água, de haver um escoamento superficial satisfatório. Outra característica interessante lá dos países asiáticos é o fator climático de monções, né, que implicam na sazonalidade das produções. As monções ajudam na agricultura porque ela tem um período seco, né, de muita insolação, de muitos raios solares, e um período do ano é chuvoso. Então eu tenho insolação, tenho luz e tenho água. Isso é o que uma planta precisa para sobreviver, né? As maiores produções lá são arroz, a beterraba, eles fazem açúcar de beterraba lá, café, cana-de-açúcar, chá, coco, maçã, soja e trigo. São competidores do Brasil aí nas exportações de cereais, né, e de produtos agrícolas. São grandes competidores, inclusive. Vamos para o quiz número 5. Atualmente é o segundo maior produtor agrícola da Ásia.
Seria a letra A, o Cazaquistão, letra B, a Mongólia, letra C, a Índia ou letra D, a Rússia? Vai lá no ano, tempo na tela para vocês. E aí, meu povo? Tá fácil, né? Atualmente é o segundo maior produtor agrícola da Ásia, não é do mundo, tá? Letra A, Cazaquistão. Letra B, a Mongólia. Letra C, a Índia ou letra D, a Rússia? Né? Sabemos que são os indianos, são os segundo maiores produtores agrícolas da Ásia. Em primeiro vem a China, né, que é a maior exportadora de cereais e de outro grupo aí de produtos agrícolas. A Índia, né, as mudanças e investimentos no setor agrícola, eles não foram muito expressivos, né? A partir da década de 70, quando ocorreu a Revolução Verde, né? Foi uma revolução, um programa ocorrido no mundo todo, que era a implementação, a utilização de máquinas, né, na produção agrícola e o respeito ao meio ambiente, a conservação dos recursos hídricos, da vegetação, né, para uma prática agrícola ser melhor desenvolvida. Lá na Índia, infelizmente, o preço dos produtos tem subido de forma expressiva. É o mesmo caso da África, aqui das Américas. É o agrobusiness, né? São grandes áreas destinadas à agricultura e a produção atende o mercado externo. E o preço da alimentação é alto, prejudica aí as populações mais pobres. E os sistemas de irrigação, né? Que apesar da Revolução Verde, dessa incrementação da agricultura, na Índia ainda o sistema de irrigação é deficitário, não é distribuído igualmente entre os produtores, né? E tem uma característica interessante, que é o recorte duplo, que são dois bicos, né, que injetam a água ali para irrigação. Eles trabalham com um bico injetor, parece um detalhe menos importante, mas o recorte duplo é mais favorável à irrigação. Na Índia também praticada a rizicultura, lembrando que o arroz, né, ainda é a base alimentar da maioria da população asiática. A pecuária também é uma atividade comum. O continente asiático é gigantesco, existem espaço para a criação para a pecuária, né? Aqui nós temos um exemplo que eu falei para vocês da pecuária intensiva. Os animais são criados confinados, recebendo alimentação, água e uma dieta balanceada. Isso também causa muita polêmica, a composição dessa ração dos animais, né, tem alguns elementos que causam, são nocivos à saúde humana, né? Principalmente aí na carne do frango, a aplicação de hormônios de crescimento. Isso tem prejudicado um pouco a saúde da população.
A China se destaca como uma grande produtora de animais de pequeno porte, de granjas, ovinos, caprinos, e a primeira produtora mundial de suínos, a terceira de ovinos, aí que estão vendo a granja, e a quinta maior produtora de bovinos, sempre utilizando essa pecuária intensiva. A questão da Índia é curiosa também, porque a Índia tem o maior rebanho bovino da Ásia, só que não lucra, não tem nenhum tipo de lucro com isso, porque a maioria da população indiana pratica o hinduísmo. E no hinduísmo, nós podemos ver aqui pela imagem, o gado, o boi, ele é um animal sagrado, ele não pode ser consumido pelos habitantes. A alegria de um indiano é se um animal desse adentrar a casa de um indiano, para ele é uma bênção. Ele acredita que por um bom tempo da vida dele ele terá abundância, será abençoado. Né? Então, esse gado vive livre pelo país, ele transita livremente por lá. O extrativismo, também, outra atividade de grande destaque lá, né? O continente, pelo tamanho, tem uma grande variedade de recursos naturais e energéticos, mas, infelizmente, alguns desses países não têm a capacidade industrial de beneficiar, de manufaturar esses produtos advindos do extrativismo, né? Essa exploração, ela infelizmente fica subordinada a interesses internacionais, como a gente verificou lá nos tigres asiáticos, os novos tigres, né? São as empresas transnacionais que ocupam essa parte da economia, são as multinacionais, exceção da Rússia e da China, que mantém uma indústria nacional, não é dependente das multinacionais. Vamos lá fazer uma última atividade, aqui número 6, um exercício. Escreva sobre a importância do petróleo para os povos do Oriente Médio. Vamos lá, pessoal, capricha nessa aí.
Pessoal, vamos à correção aí da nossa atividade número 6. Escreva sobre a importância do petróleo para os povos do Oriente Médio. Vamos à resposta aí. Desde de 1939, né, ela é a maior fonte de geração de renda, de economia para o Oriente Médio, é a extração e a industrialização do petróleo também, né? Importante para países de pequena extensão territorial, né, que dependem única e exclusivamente do petróleo, porque não tem recursos suficientes, né, para diversificar esse setor da economia. E uma população pouco numerosa. O petróleo se torna o principal produto econômico em lugares que as condições naturais não favorecem a agropecuária, né, e em geral a população é pobre. Nós temos áreas no Oriente Médio que não são agricultáveis, porque são áreas desérticas. Temos a presença de desertos aí nesta região. A extração do petróleo, novamente, né, trazer para a gente lembrar isso aí, os principais produtores estão lá no Oriente Médio, né, e devido a questões relacionadas à economia, à água, conflitos étnicos, religiosos, a ONU considera essa região como uma das áreas mais conflituosas do mundo. Os conflitos do Oriente Médio, eles têm uma consequência global, porque eles são os detentores do ouro negro, dessa fonte energética tão utilizada no nosso planeta. A cada conflito que nós temos lá, existem flutuações no mercado de aumento ou de diminuição do preço do petróleo, ou da escassez desse recurso, da interrupção do fornecimento, né? Então, é uma região importante economicamente para o mundo inteiro, né? Repetindo, visto que usamos o petróleo e gás natural, é uma fonte energética usada intensamente no nosso planeta. A importância do petróleo, para a gente confirmar lá a nossa atividade, né? Que é a maior fonte de renda desde 39, a pequena extensão territorial e a população pouco numerosa, né, fazem com que esses países dependam exclusivamente do petróleo. Beleza, meu povo? Essa foi mais uma aula Paraná, fizemos uma retomada aí sobre o continente asiático, a economia do continente asiático. Agradeço a atenção de vocês, essa foi mais uma aula Paraná. Muito obrigado e até a próxima.